planejamento dos eventos, creio que todos os que estão aqui conhecem, mas nós vamos inverter a ordem e nós vamos para a nossa reflexão primeiro, e depois a gente apresenta a parte da igreja, da nossa visão, da nossa missão, dos nossos propósitos, do nosso tema do ano, dos nossos desafios para 2026. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso 11 até o verso 13. Atos 17, do verso 11 ao verso 13. Todos acharam? Está na projeção também. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estes de Bereia, permitam-me ler o 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Foram lá agitar e perturbar o povo. Nós já oramos, entendemos o desafio de Deus para a nossa vida, e o rever a visão é, antes de mais nada, irmos para a Bíblia, para as Escrituras, para enxergarmos a vida da igreja, a história da igreja e o papel da igreja no mundo moderno, assim como foi no início da sua fundação, da sua criação, quando Jesus a instituiu, quando Jesus a compôs e quando Jesus a desafiou. Não tem como a gente pensar em revendo a visão da Igreja Batista do Jardim Tarumã sem irmos para as Escrituras. Senão eu vou ver a minha visão, a sua visão, a nossa visão, mas não vamos ver a visão de Deus para a sua igreja. Então, nosso primeiro exercício é ir para a palavra do Senhor. E a gente tem que entender que Deus planejou a igreja usando como modelo o chamado dos hebreus. E aí, todos nós conhecemos, o povo hebreu foi chamado por Deus para trazer Cristo ao mundo. A igreja foi chamada e criada para levar Cristo ao mundo. Enquanto os hebreus eram para trazer Cristo ao mundo como Messias, a igreja é para levar Cristo ao mundo, antes da sua volta, para apresentá-lo como Messias. Se os hebreus eram para trazer o Messias, nós temos o papel de anunciar o Messias que já chegou. O segundo é para proclamar que o Messias já havia chegado, que morreu, ressuscitou e voltará para buscar o seu povo, a comunidade dos salvos, a igreja de Deus, a família de Deus, a Israel de Deus, como nós queiramos chamar e como a Bíblia fala. Então, no início da vida da igreja, era só isso que os discípulos anunciavam: Jesus já veio, é o Messias, viveu entre nós, morreu com o objetivo de nos salvar, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar os salvos por ele, para buscar aqueles que fazem parte da sua igreja. Não era outra mensagem a não ser essa.
E a gente pode pensar assim: em 3 dias de conferência da igreja, a gente poderia anunciar isso, e pronto, seria o suficiente. Numa das mensagens, falaríamos que o Messias chegou, na outra, nós falaríamos que o Messias morreu e ressuscitou, e na outra nós pregaríamos que Jesus voltará. Mas olha só, se em 3 dias nós poderíamos fazer isso, hoje nós anunciamos a mensagem, só a Igreja Batista do Jardim Tarumã, eu como pastor, 20 anos, aliás, 20 anos não, né, 25 anos, só anunciando a vocês e pregando, eu já estou há 25 anos, e se eu repetir uma mensagem, se vocês se lembrarem, o pastor está repetindo mensagem. Quanto à mensagem, repetidas vezes anunciada pelo início da igreja era: Jesus veio, é o Messias, Jesus morreu e ressuscitou, e Ele vai voltar. Amém? Simples assim. Jesus cria e estabelece a igreja a partir de seu ministério, da chamada dos apóstolos. O The Chosen apresenta muito bem isso, né? Encenado e apresentando o chamado dos discípulos. Hoje o teatro, hoje o cinema, hoje as mídias, elas nos apresentam quadros extraordinários para a nossa reflexão histórico-bíblica. Eu mesmo estou assistindo e fico noite acordada assistindo Jezabel. Quem assiste aí? Quem começou? É interessantíssimo. Conhecer as escrituras, os personagens, e a gente viaja. Eu viajo no texto, os personagens lá, às vezes eu deixo um pouco, corro bastante. Só depois de Jesus orientar, coordenar, para que eles ficassem em Jerusalém, depois de conviver com eles, depois da sua ressurreição, pede: vão e fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e me serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Depois de estando em Jerusalém, cerca de 120 pessoas, e a dispensação do Espírito Santo iniciando, os discípulos então começam a cumprir a sua missão, e a partir daí, desse exercício ministerial da igreja, o Espírito concede à igreja suas ferramentas necessárias para que ela promova a edificação, que são os dons dados e ministrados à igreja de Cristo Jesus. O Espírito consolida a igreja, batizando-os, selando-os e santificando. Batizando porque concedendo a dispensação do Espírito, o dom do Espírito, como a Bíblia nos apresenta, selando, porque nós somos selados, o selo da promessa. Efésios bem nos apresenta isso no capítulo 1, 11, 12, 13, 14, depois de ter ouvido a palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, selados e santificados como igreja, agora a igreja é o agente de Deus, a mensageira de Deus, para cumprir a sua missão, para exercer o seu papel neste mundo. Vamos ver as estratégias e direção do Espírito de Deus para o crescimento da igreja, porque se Deus tem uma ação criadora, governadora, que rege todas as coisas, se em Cristo Jesus nós temos a proposta de redenção dos homens, por meio da justificação daquilo que a gente viu inclusive domingo, agora nós temos a ação do Espírito. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece na vida da igreja, é pela ação do Espírito Santo. Vamos comigo, nos acompanhe, quais são as estratégias e direção do Espírito para o crescimento da igreja.
E isso pode ser para nós. Primeiro, pelo Espírito advém o poder de Deus para a proclamação. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos repetir comigo? E recebereis. Eu vou repetir, vocês vão depois decorar. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês têm que decorar isso, gente. Essa é a primeira estratégia. Essa é a primeira estratégia do Espírito de Deus, da ação do Espírito, é habitar em nós e nos dar poder. Irmãos, não vou e não dá tempo, por causa da sequência, a gente explorar tudo, mas poder aqui é dinamital, é explosivo. Você já viu um dinamite colocado, vamos imaginar aqui, bem recente, os Estados Unidos foi no Irã e soltou um míssil, que foi numa profundidade tamanha, perfurando uma rocha e explodindo tudo que tinha parte lá embaixo. Vocês lembram disso? A bomba, o míssil mais poderoso, capaz de perfurar aquilo e explodir. A ideia do dunamis aqui, de poder de Deus, é esse que é capaz de penetrar, de invadir a alma humana, o espírito humano, a vida do homem, e enchê-lo de poder, capaz dele ser um dinamite, ele explodir, ele causar uma revolução. Indo para o texto que a gente acabou de ler, versos antes, Paulo sai de Tessalônica, e lá em Tessalônica diz: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. Essa foi a expressão dos tessalonicenses para com a vida de Paulo. Esse povo tem alvoroçado por onde passa. Esse aí chegou também até nós. Sai de Tessalônica, vai para Bereia, e eles vão até Bereia perturbar o povo que estava crendo, porque lá também Paulo estava causando um alvoroço. Você já imaginou que você, tendo o Espírito de Deus, é a maior estratégia de Deus para o crescimento da igreja? Não são os eventos, não são as promoções, não são os ministérios organizados, é você a primeira estratégia de Deus para o crescimento da igreja. O que você tem dentro de você é capaz de chegar em um lugar e causar um alvoroço. Se você toda terça e toda quinta colocar na sua agenda: eu vou distribuir folhetos, e vou sentar com uma pessoa na feira da Copa Vila 2, e vou falar do Evangelho, em 10 anos, você já pensou o que você pode causar na feira da Copa Vila 2? Se você colocar na sua agenda, toda semana, um dia por semana, eu vou ficar na porta do Pires, ou no estacionamento do Pires, e vou escolher só uma pessoa por semana, para tentar criar um elo de amizade, falar de Cristo para ela, e marcar um dia para orar com ela, e falar do Evangelho de Cristo Jesus para ela. Uma só. Na soma de 10 anos, você já viu o que você é capaz de fazer? Eu não sou a referência aí do modelo maior, mas vou dizer, em 1987, 86 para 87, me deram um desafio de começar uma igreja do zero.
tinha ninguém, tinha uma casa onde a gente se reunia. Eu chegava no Copa Trabalho, ali na avenida, no início da avenida, onde dá de frente hoje para o Colégio Militar. Eu sentava debaixo de umas árvores que tinham ali, orava, ia de casa em casa fazendo o que a gente, com um folhetinho, fazendo um recenseamento, um mutirão missionário, igual o TJ faz, de casa em casa, oferecendo estudo bíblico. Em 3 meses, nós tínhamos mais de 30 pessoas se reunindo naquela casa. Eu poderia fazer isso na Igreja Batista do Jardim Tarumã, largar vocês. Foi o que Paulo fez na igreja de Corinto, largou os judeus e foi para a casa de Priscila e Áquila e começou a evangelizar os gentios. Eu poderia largar a igreja do Tarumã e me preocupar só com algumas pessoas e fazendo isso um evangelismo, um recenseamento de casa em casa. Eu estou pensando em largar vocês e fazer isso, e começar uma igreja nova dentro da igreja do Tarumã. Mas se você fizer isso, você já pensou que é possível acontecer? Só na sua rua, se você fizer um recenseamento, e você se oferecer para estudar a Bíblia com alguém, você já pensou que pode acontecer? Multiplique isso vezes a quantidade de pessoas que nós somos. A primeira estratégia do Espírito de Deus foi capacitar você, dar o Espírito de Deus, poder, e não fique com medo, é poder. É capaz de, nesse poder, se alguém tiver endemoniado, impor a mão, expulsar. Se tiver um enfermo, curar. Interceder, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e as coisas acontecerem, se romperem. Você é a primeira estratégia de Jesus para o crescimento da igreja. Vão para Jerusalém, lá vocês receberão o Espírito Santo, lá vocês receberão poder, e aí vocês vão me ser testemunhas. Se a gente fosse dizer, venha para o Revenda Visão, lá vocês vão ter consciência de que vocês têm o Espírito de Deus, e vocês têm poder para serem minhas testemunhas. Não negligenciem isso, não negligenciem o poder de Deus que habita em vocês, não negligencie a presença de Deus que está em vocês, não negligencie os recursos espirituais que advêm da sua presença na sua vida, para que vocês sejam testemunhas. Isso a mim também. Essa foi a primeira estratégia. A segunda, o Espírito dá capacidade para suportar as perseguições e tribulações. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5 e verso 7. Pode abrir em Colossenses capítulo 1, verso 24. Lá diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Ou seja, a segunda é que o Espírito dá capacidade a você para suportar perseguições, dá capacidade a você para suportar as críticas, para suportar as contrariedades. Quem é testemunha de Deus não retrocede,
não recua por causa dos problemas ou por causa das dificuldades. Se fosse assim, eu já tinha deixado de ser pastor há muito tempo. Se fosse assim, Paulo teria deixado de ser apóstolo logo no início, porque a primeira rejeição dele foi da própria igreja. Segundo, dos seus compatriotas. E terceiro, dos gentios, que o açoitaram, que o martirizaram, que os fizeram sofrer. Então, não importa a perseguição, o sofrimento e as lutas, se você entende a igreja que é perseguida na história e no presente, você vai entender o que eu estou dizendo. Pessoas que não deixam de ler a Bíblia porque são proibidas, pessoas que não deixam de orar porque são proibidas, pessoas que não deixam de falar de Jesus porque são proibidas. Se não fosse assim, não teria a cada ano missionários sendo enviados e indo para países onde não é permitido pregar o Evangelho, e que podem morrer a qualquer instante. E se fosse assim, a gente não falaria algumas coisas no púlpito com medo de ser preso, até no Brasil. Então, as lutas, as perseguições, os problemas, as adversidades, os conflitos, não nos impedem de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Ele deu capacidade aos apóstolos, deu capacidade aos discípulos e deu capacidade à igreja de suportar as lutas. Se não fosse assim, não estávamos aqui como igreja. Então, não tenha medo dos problemas, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das contrariedades. Aqui eu tenho pastor Pedro, pastor Wilson e outros líderes, pastor Sami, pastor Geiso, Rodrigo, seminaristas, Cleia, Jonathan, olha só quantos seminaristas, né? Vivian. Então, se a gente entende que quem exercita a liderança no corpo de Cristo, quem trabalha cuidando de gente, é ser pai de criança constantemente. Você sabe o que é ser pai de criança a vida inteira? Porque na tendência você tem filho, ele cresce, vira adolescente, vira jovem, se casa, toma conta da vida dele e vai embora, não é assim? Agora você já imaginou ser pai de criança a vida inteira? E alguns hiperativos, outros mais tímidos. Ser cuidador de pessoas é ter isso, porque quando você cuida de alguém, ele cresceu, amadureceu, você vai cuidar de outro e começar do zero de novo. E tudo que você passou, já pensou, agora eu já passei por isso, não vou mais passar. Você passa tudo de novo, e passa tudo de novo, e passa tudo de novo. É Deus que dá a capacidade para suportar as aflições, os problemas, as perseguições, as dificuldades. Amém? Vocês estão entendendo isso? Terceira, o Espírito levantou missionários para abrir novas igrejas. Abra lá, capítulo 13 de Atos, verso 1. A igreja de Antioquia foi impelida pelo Espírito a separar Paulo e Barnabé como missionários. Deles se formaram duas duplas, Paulo e Silas, e Barnabé e João Marcos. E depois destes vieram outros, pastores, líderes, Timóteo, Tito, Epáfras, e vários outros. Então o Espírito levanta obreiros, levanta Jonathan, levanta Sami, levanta Vívia, e vai levantar muitos outros. O celeiro de Deus é a igreja, para levantar os ceifeiros, para enviar para a sua seara. E Deus vai levantar muitos outros, como levantou o pastor Wilson, como levantou o pastor Pedro, como me levantou um dia, e um dia nós vamos passar e Deus vai levantar muitos outros.
E quem faz isso é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Alguns obedecem, outros desobedecem, mas assim Deus vai levantando pessoas para cumprir a sua obra. Não sou eu, não é o pastor Wilson, não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Geiso, não somos nós que levantamos pessoas. Deus pode nos usar para capacitar, mas é o Espírito de Deus que levanta essas pessoas. É Deus que chama, é Deus que vocaciona, e é Deus que leva essas pessoas para abrirem novos campos, novas igrejas. Em Campo Grande, hoje nós temos mais de 100 igrejas batistas, só no município de Campo Grande. Já pensou o que é isso? Eu vim lá do estado do Maranhão para estudar no Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil. Outros vieram do Paraguai, outros vieram de Angola, outros vieram de Moçambique, e hoje são pastores em Moçambique, Angola, e espalhados pelo resto do Brasil e do mundo. Já imaginou o que é isso? Daqui da Igreja Batista do Jardim Tarumã, Deus poderá levantar muitos outros pastores, muitos outros missionários, e isso vai ser pelo Espírito Santo de Deus. Essa estratégia é dada pelo Espírito de Deus. E não se assuste, se o seu filho for um deles, você vai ficar assustado. Meu Deus, vai ser pastor o meu filho, vai viver do quê? Pelo menos na Igreja Batista, né? O pastor não enriquece. O Espírito santificou e santifica a igreja, e eu não vou me prender nesse item, porque a gente leu e comentou capítulo 14 e 16 e 17 de João. O Espírito santificou a sua igreja, separou a sua igreja, preparou a sua igreja. Então, é um povo santo, é um povo limpo, é um povo preparado. Às vezes você tem medo de se apresentar, diz assim: eu sou impuro, eu sou imperfeito, eu sou incapaz. Lembre-se, quem prepara você, quem santifica você é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro do Abe Uber dando um testemunho, ele dizendo que ele não tinha, e aqui o testemunho era público, ele dizendo: eu tinha alguns pecados na minha vida, e eu tinha muito medo, porque eu tinha medo de encontrar um endemoniado, e o endemoniado jogar na minha cara os meus pecados. E na cidade em que ele estava, apareceu uma pessoa endemoniada, e ninguém conseguia expulsar aquele demônio, e disseram: vamos chamar o pastor Abe Uber. E chamaram o pastor Abe. Chegou lá, quando ele foi chegando perto, tinha muita gente naquele lugar. Ele disse: meu Deus, e agora? Como vai ser? O diabo vai jogar na minha cara os meus pecados, e eu vou passar vergonha, eu vou passar constrangimento. E aí ele se lembrou da palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Ali mesmo ele se ajoelhou, orou, confessou os seus pecados e pediu para que o Espírito que tivesse naquela pessoa não viesse com acusações, mas na autoridade de Deus ele fosse repreendido. Ele foi lá, repreendeu o espírito maligno, e a partir dali ele entendeu que não era a sua capacidade de perfeição que ia habilitá-lo para realizar a obra de Deus, mas era o que o Espírito de Deus promovia na vida dele. E, inclusive, o Espírito de Deus promove na nossa vida o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas, para elas não há impedimento e não há lei. Ao nos santificar, ao nos purificar, essas coisas vão aparecendo na nossa vida. Esse fruto vai surgindo na nossa vida. Eles vão ficando evidentes. Sexto, o Espírito distribuiu dons para a edificação da
igreja. E aí você pode encontrar Romanos capítulo 12, verso 3 e 8, 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 14, até o verso 40, se quiser, Efésios 4, 11, e aqui não está também 1 Pedro, são as referências que nós vamos ter no Novo Testamento falando sobre os dons. E você sabe quais são os dons que a Bíblia diz que tem? Discernimento de espírito, sabedoria, línguas, interpretação de línguas, os dons ministeriais, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para pastores, outros para mestres, chamados dons apostólicos, e os demais, cura. São 14 dons, se eu não me engano, na lista, alguns acrescentam alguns mais e vai para 16 dons. O Espírito também promoveu o crescimento da igreja de modo exponencial. Abra lá a sua Bíblia, capítulo 16 de Atos, verso 5, e capítulo 12, verso 24. Nos primeiros dias, acrescentava ao Senhor os que iam sendo. O que é acrescentar? É soma. Depois, na sequência, diz: e multiplicavam-se o número de pessoas que iam sendo salvas. O que é multiplicação? É 2 vezes 2. No começo eu ganhava o Jaziel e eu somei 1 mais 1. Na próxima eu ganho 1, Jaziel ganha 1, eu multipliquei. Então, na igreja de Cristo Jesus, a perspectiva de crescimento deveria ser exponencial, porque nós já somos mais de 1. Então eu ganharia 1, ele ganharia mais 1, nós cresceríamos exponencialmente. Então, se a gente tem 300 membros, em um ano nós deveríamos ter 600 membros. Pastor, e por que a gente não tem isso? Porque eu não faço o que tem que fazer e você não faz o que tem que fazer. Quer ganhar mais 1. A culpa é de quem? A culpa é nossa. Mas isso é possível? Recebereis poder ao descer sobre vós. O que eu não estou fazendo? O meu papel. Senão a igreja cresceria exponencialmente. Tem algumas igrejas que crescem, elas crescem. Há 2 maneiras da igreja crescer: ou ela pesca de alguém, ou ela evangeliza, ganha e batiza. Eu quero ganhar batizando. Eu não gostaria de ganhar só trazendo gente de outras igrejas para cá. Então, a igreja precisa crescer, somar e multiplicar-se. E quem promove isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito também que auxiliou e compeliu a igreja na prática das orações. Aí você vai dizer assim: pastor, por que a igreja não ora? Porque ela não dá ouvido à voz do Espírito. Eu tenho que promover uma campanha de oração para a igreja orar. E mesmo promovendo uma campanha de oração, a igreja não vem orar. Eu tenho que promover um dia ou 2 dias do Revendo a Visão para a igreja compreender qual é o seu propósito, mesmo assim a igreja não vem. Por que a gente não ora? Porque a gente não dá voz ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos leva a querer uma intimidade com Deus. Nessa intimidade com Deus, através da oração. Se eu estou na carne e vivendo na carne, eu não vou ter vontade de orar, eu vou ter preguiça de orar, eu vou ter vergonha de orar, eu vou ter um monte de dificuldades, eu não vou ter disciplina para orar. Mas se eu estou na dependência do Espírito, Ele vai me levar a uma vida de oração. É só abrir Romanos capítulo 8, verso 26 e verso 27, Atos 1, verso 14, capítulo 4, verso 31. E quando os discípulos oravam, o chão
tremeu. Enquanto eles oravam, as cadeias se abriam. Enquanto eles oravam, eles eram libertos dos grilhões. Enquanto a igreja ora, as coisas acontecem. Mas quem deve nos compelir a uma vida de oração é o Espírito Santo de Deus. Ainda que a gente convoque, ainda que a gente promova, mas se não for pelo Espírito de Deus, nós não vamos ter sensibilidade de ouvir essa voz. Então já sabe, por que a igreja não ora? Porque ela não tem ouvido a voz do Espírito, não tem sido sensível a isso. Você ainda pode abrir também no capítulo 6, o verso 1 de Atos. Os discípulos experimentavam esta prática dedicada a parte de seu tempo para orar e pregar o Evangelho. Os diáconos foram eleitos na igreja para que os apóstolos tivessem tempo para a palavra e para oração. Palavra e oração. Se fôssemos dizer, nesse papel apostólico da igreja, a minha tarefa seria me dedicar à oração e à palavra. Eu não faria mais nada. O corpo diaconal cuidaria de algumas outras atividades, a igreja exerceria, e era o que se fazia. Distribuindo tarefas, o corpo cumprindo o seu papel, e o seu líder pastoral dedicado ao ensino da palavra e à oração. O que Jesus, quando ora no capítulo 17 de João, diz: eu ensinei a eles a tua palavra, eu falei a respeito de mim e eles creram. O Espírito nos conduz à condição de verdadeiros adoradores. É o Espírito de Deus que também nos conduz a uma vida de adoração. E a adoração, na sua raiz e no sentido da palavra, é serviço. Serviço nos dois sentidos: o serviço litúrgico, que é esse que a gente apresenta como culto, e serviço prática levítica, de varrer o templo, de limpar os móveis, de organizar a construção, de cuidar de coisas, de fazer a dinâmica do serviço. Diaconia significa servir. Isso é promovido pelo Espírito Santo de Deus. Pergunta é: nós estamos fazendo isso? Rever a visão é enxergar isso e perguntar para nós: eu estou fazendo isso? Eu estou sendo o verdadeiro adorador? Alguém até em determinado momento diz assim, às vezes a gente publica as nossas ações litúrgicas, a gente levantando a mão, a gente adorando, mas o interessante seria publicar o dia do mutirão, o dia da faxina, o dia do serviço, o dia da limpeza, o dia da organização, e tudo isso ser parte da diaconia. Isso é adoração. Limpar banheiro também é adoração. Permitam-me alongar um pouco. Os impedimentos à ação do Espírito na vida da igreja, coisas que impediram o Espírito de agir na vida da igreja, e os momentos em que a igreja teve problema. Pode ser que isso esteja acontecendo com a gente. Primeiro delas, fruto da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21. Quais são os frutos da carne? Prostituição, divisões, facções, bruxaria, feitiçaria, inveja, ciúmes, todas estas coisas, fruto da carne. Então, diz a respeito daqueles que não querem se submeter plenamente a Deus, consequentemente, não se deixam conduzir pela palavra. São eles: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria,
feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se a igreja vive na carne, isso impede a ação do Espírito Santo de Deus. Se a igreja não ouve o Espírito de Deus, então ela está ouvindo a carne, ouvindo o seu desejo, a sua vontade. Ela não vai priorizar a vontade de Deus e as coisas de Deus, ela vai priorizar as suas coisas, a sua vontade, os seus desejos. Incompreensão à mensagem do Evangelho. Se você abre lá, Atos capítulo 8, do verso 9 ao 27, Atos capítulo 15, de 13 a 17, 2 Timóteo 4, verso 10, foi assim com os judeus religiosos. O texto que nós lemos. Os de Bereia foram prudentes em examinar o que Paulo estava dizendo para ver se era assim. E por examinarem as Escrituras, para ver se Paulo estava pregando de conformidade com os textos sagrados, e ali o Antigo Testamento, os profetas, a Torá e os profetas maiores e menores, se ele estava falando de conformidade, então o que aconteceu com eles? Eles creram, e grande foi o número de pessoas que creram, inclusive alguns ricos, mulheres ricas, prósperas, judeus importantes, mas aqueles que não compreenderam a mensagem do Evangelho, foram lá atrapalhar. A incompreensão à mensagem do Evangelho atrapalha a ação do Espírito de Deus. A igreja está ensinando uma verdade e alguém está ensinando outra coisa. Está se anunciando uma verdade e a pessoa não quer entender, não quer compreender, e ela não abre o seu entendimento, como diz Paulo em Efésios, a sua mente estará entenebrecida, obscurecida por causa do pecado, principados e potestades, ou pela vontade da carne. Então ela não compreende a mensagem do Evangelho, ela quer agir por natureza própria, por desejo próprio, por vontade própria, por ação própria. Não, a igreja tem que fazer isso. O papel da igreja é esse, o que a Bíblia apresenta é assim, o Espírito vai nos conduzir assim, vai dirigir assim, a gente tem que estar sensível a isso, a essa voz do Espírito de Deus, a incompreensão à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, vaidade e orgulho espiritual, Provérbios capítulo 16, verso 18, esse orgulho e essa vaidade espiritual, eu sou espiritual, nem me comparo aos que estão aí. Eu já tive um membro muito declarado assim, a Vívia vai lembrar dele, ele se achava tão espiritual, que ele pedia para a gente, para pedir para ele orar no culto público, e quando ele ia orar, ele levantava, dava uma olhada para a igreja, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Deus das gerações passadas, e aí ele fazia uma oração eloquente. A hora de entregar os dízimos e as ofertas, ele esperava todo mundo ir, aí ele levantava, dava uma olhada, aí ele ia, e aí ele colocava o dízimo para todo mundo ver que ele estava entregando os seus dízimos, as suas ofertas, mas tinha um coração duro, orgulhoso, rebelde, não se submetia a liderança nenhuma. Então o orgulho, a vaidade espiritual, eu não posso confiar em ninguém,
porque só eu sei fazer, e só eu sei fazer como tem que ser feito. Não é eu vou fazer porque não tem ninguém para fazer, eu não deixo ninguém mais fazer, porque só eu posso fazer e só eu sei fazer. Isso é orgulho às vezes, e é vaidade. O corpo de Cristo tem uma diversidade de dons e talentos. Preferência por pregadores e pastores. Pode abrir 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 e Filipenses capítulo 4, verso 2. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz: eu não posso escrever a vocês como espirituais, mas como a carnais, porque entre vós há divisões e dissensões. Um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou desse, eu sou daquele. Então havia uma preferência. Eu acho que naquela época eu preferia Apolo, porque Apolo era um orador extraordinário. Olha, a gente ouvir uma pessoa com uma capacidade de oratória é gostoso, não é, pastor Wilson? É gostoso, com raciocínio, com uma lógica. De vez em quando eu defendo ele como autor de Hebreus, com raciocínio, um orador fantástico. Eu ia gostar de Paulo como professor, mas como pastor, talvez pregador, as pessoas dormiam. Teve um que até caiu da janela, com a pregação demorada dele, parece a do pastor Adonias. Então, para dar aula ele era ótimo, mas como pregador talvez não fosse tanto. Ou alguns gostavam de Pedro, com muitas experiências, com muitas histórias, esteve com Jesus, pescou com Jesus, né? Peixe se multiplicou, com pão se multiplicou. Olha quanta experiência, quanta coisa para ser contada. Eu ia gostar de sentar com Pedro também. Diversidade, cada um tem seu estilo. Não dá para a gente ficar, hoje quem vai pregar? Pastor Adonias? Não vou. Quem vai pregar? Pastor Rodrigo? Não vou. Quem vai pregar? Pastor Wilson? Não vou. Não é o pregador, é a mensagem que o pregador anuncia que tem o seu valor. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Outro problema, a perseguição. De fato, a igreja que é perseguida, ela tem suas dificuldades. Historicamente, alguns lugares deixaram de existir igrejas. Hoje, as igrejas da Ásia Menor, as igrejas a quem João escreveu no Apocalipse, não existem mais. Naqueles lugares, muitos deles não têm igreja evangélica. Em Éfeso, em Antioquia e vários outros lugares, Esmirna, a região que está inclusive ali na região da Turquia, não tem igreja evangélica, por causa da perseguição. Por causa da perseguição não existe igreja. Apesar de existir uma igreja na China, mas não existe igreja declaradamente na China, a não ser as vigiadas pelo Estado. Nos países do Talibã, muçulmanos, não existe igreja, a não ser fiscalizada e supervisionada. Parte da Índia não tem igreja. Partes de países da África, como a Somália, não tem igreja. Então, muitos lugares não tem igreja por causa da perseguição. Tem pessoas, tem crentes, mas não tem uma igreja pujante, uma igreja organizada, uma igreja se reunindo e prestando culto público. Não tem. A perseguição é um problema. E nesse sentido, a gente como igreja tem que ter cuidado com relação à liberdade para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E como cidadãos da nação que somos, devemos zelar e preservar para que continuemos a ter liberdade religiosa. Na modernidade, o secularismo, a relativização da fé cristã, dos seus valores, tem levado muitos ao esfriamento espiritual.
e alguns ao abandono total da fé. Europa, o esfriamento. Hoje tem havido um novo avivamento na Europa. Davi está vindo aí, vai compartilhar isso conosco. Os jovens estão sendo despertados novamente para a fé cristã, e tem havido um avivamento na Europa, mas o secularismo, a valorização do material, da riqueza, da prosperidade, e em nome da ciência e dos avanços científicos e do conhecimento, da intelectualidade, assim também como da superficialidade da vida e dos valores morais, o relaxamento, o que é chamado de secularismo, também tem prejudicado o crescimento e a vida da igreja. Oremos para que a gente não caia nessa armadilha do diabo. Amém? Encerrando, você deseja ser usado pelo Espírito para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus com poder e autoridade? Você deseja ser usado pelo Espírito de Deus para edificar a sua igreja, exercitando os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo de Deus à igreja? Você deseja ser usado pelo Espírito de Deus para fortalecer e promover o crescimento de vidas, no seu crescimento, no seu elevado da maturidade cristã, da vida cristã? Você quer ser instrumento de Deus para isso? Ou você tem impedido a edificação da igreja, o fortalecimento da igreja e o crescimento da igreja de Cristo Jesus? Qual dos personagens você era? O que quer que as coisas aconteçam, ou o que tem impedido das coisas acontecerem? Vamos orar. Equipe de louvor vem com a gente. Pedir ao pastor Wilson que